Olá, meus irmãos, com mais um estudo abençoado, com algo poderoso da parte de Deus. E nós estamos falando sobre a mulher adúltera. E o nosso tema é por que Jesus não obedeceu à lei de Moisés. A lei de Moisés não era a lei de Deus? Primeiro ponto a entender, porque a Bíblia diz que Jesus veio cumprir toda a lei, e de fato ele cumpriu. Ele cumpriu toda. Nenhum ser humano conseguiria cumprir a lei, mas Jesus cumpriu ela totalmente. Pastor, então por que ele não cumpriu esse apedrejamento então pela mulher adulta? Nós vamos compreender isso aqui. E todos os fatos bíblicos têm um porquê e tem uma resposta por trás do não acontecido e o acontecido, ok? Então nós temos que tirar a religião da nossa cabeça, da nossa mente, para que as escamas e o Espírito Santo possam nos conduzir à verdade, ok? Então vamos lá. A Bíblia diz que eles pegaram uma mulher no ato do adultério. Está lá em João, está em João capítulo 8. E pegaram ela em ato de adultério e trouxeram essa mulher, né, no ato de adultério. Então a gente sabe que para ser adultério deveria ser um homem que não fosse seu marido. Então, primeiro ponto, essa mulher era casada e a história diz que o marido dessa mulher tramou para que essa mulher fosse pega em ato de adultério e ela fosse apedrejada. Ou seja, o marido dessa mulher era um homem perverso que queria se livrar da sua esposa e tramou isso para que, de fato, ela morresse. Ah, pastor, mas isso não está na Bíblia, isso está nos contextos históricos. E tudo existe uma explicação lógica. E nós precisamos entender que as explicações históricas, elas também trazem uma luz tremenda para a palavra de Deus, ok? Então nós não podemos ser totalmente bitolados, somente pensar que não há um contexto que possa explicar melhor a palavra de Deus. E o Espírito de Deus nos dá clareza a respeito disso. Então, olha só para você ver, a lei de Moisés diz que deveria ser apedrejada, só que aqui, nesse primeiro momento, há uma falha de como a lei foi apresentada. Por quê? Essa lei, ela servia para os dois. Então, se os dois foi pego em ato de adultério, então deveria ter trazido os dois, não só a mulher. Então Jesus, ele sabia que havia algo diferente, porque teria que ser dois e só trouxeram um. Então como que um seria julgado pelo erro dos dois? Estava totalmente errado. Então a Bíblia diz que Deus, ele é justo e é justiça. Então os escribas e os fariseus, eles armaram para pegar Jesus, tanto que a lei era para ser apedrejar tanto o homem como a mulher. Pastor, mas como que o senhor está dizendo que foi armação? Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia que é armação. Está na Bíblia que foi algo tramado para que eles pudessem pegar Jesus na lei. Entendeu? Foi algo tramado para que eles pudessem então pegar Jesus na própria palavra. Por quê? Porque se eles pegam Jesus na lei e Jesus manda apedrejar aquela mulher, o que ia acontecer com toda a misericórdia que ele estava pregando? Com todo o perdão que ele estava pregando? Então eles tentaram pegar Jesus nas suas próprias palavras. Só que Jesus, ele era inteligentíssimo. Ele era um cara surreal, um homem de um conhecimento vasto. Porque eu não estou falando de conhecimento como Deus, estou falando de conhecimento que ele adquiriu aqui na terra, enquanto ele esteve aqui. Porque Jesus, ele não veio com o conhecimento da terra usar aqui na terra, não. A Bíblia fala isso lá, se eu não me engano, em Efésios, que ele não teve usurpação de usar os seus poderes como Deus aqui. Ele usou os poderes dele divino através da busca do Espírito Santo. O Espírito Santo
usou ele aqui como pode usar qualquer outro de nós aqui na terra, ok? E o versículo bíblico, né, para trazer clareza ao que eu estou dizendo, está no capítulo 8, versículo 6 de João, Evangelho de João. Isto dizia-lhes, tentando para que tivessem de o que acusar, tá vendo? Eles queriam pegar Jesus nessa. Se Jesus mandasse apedreja, eles iam acusar Jesus. Você tá entendendo? Só que Jesus, ele sabia que eles estavam tramando. E Jesus, ele conhecia os corações. Jesus, ele conhecia os corações, ele sondava os corações, tanto o coração da mulher, mas como todos os corações que estavam ali. Quem podia cumprir a lei seriam quem? Jesus, ele não estava ali para cumprir a lei. Jesus, ele não ia jogar pedra na mulher. Tá entendendo? Quem cumpria a lei, alguém trazia aquele problema, alguém que julgava naquele momento, que era um escriba, que era um fariseu, que era alguém da lei ali, alguém da alta patente de Israel. E depois do veredito, quem cumpria a lei era o povo. Quem cumpria as leis de Deus era o povo. Então o que acontece? Eles trouxeram aquela mulher para Jesus julgar aquela mulher e eles executarem a sentença. Tá entendendo? Só que Jesus, então, ele conhecia o coração de todos que estavam ali. Quem podia cumprir a lei seria as pessoas que pegaram ela em adultério. Ou seja, não havendo acusador que sustente o crime, ou seja, o adultério, não existe crime. Então, obviamente também não existiria punição. Então, o que acontece? Jesus, então, lança uma palavra. E a palavra que Jesus lança é essa: aquele que não está em pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia não fala aquele que não tem pecado, é aquele que não está em pecado, que atire a primeira pedra. E algumas traduções dizem aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Depende da tradução. E ali naquele momento todos fazem uma autoanálise de si próprio, veem que eles não têm, exemplo, pecado de adultério, mas eles pecaram em outras situações, então eles são convencidos e começam a largar as pedras. E o interessante é que Jesus, ele cumpre a lei. Nesse momento, ele fala com poucas palavras, ele diz para aqueles homens: olha, se vocês quiserem jogar pedra nela, fique à vontade. Mas para vocês jogarem pedra nela, vocês precisam fazer uma autoanálise e olhar se em vocês não há nenhum pecado. Esse foi o motivo porque Jesus não deu a sentença para apedrejar essa mulher. Ok? Que Deus em Cristo possa te abençoar.